Foi um gol de placa, foi um gol de anjo, fio maravilha, nós gostamos de você. Olha, homenagem ao futebol hoje, entrevistando o árbitro de futebol, Guilherme Sereta de Lima. Olha, não é um craque de bola, mas é um craque dentro do gramado. Papo bem interessante com o Guilherme Sereta de Lima, sorocabano, mora em Votorantim, família em São Roque. Ele fala aquilo que a gente vê, porque é difícil, né? A baixa qualidade intelectual dos jogadores, os jogadores perdidos, os jogadores que não sabem regras e aí criam todas as confusões que a gente vê dentro de um jogo de futebol. E o Sereta foi categórico. O juiz não é ladrão. Tem casos de os caras se investigam, claro, né? Você nessa entrevista vai entender bem tudo que se passa nas quatro linhas nesse negócio chamado futebol. Uma entrevista bem bacana que eu gostei muito. Espero que você também goste. Você é meu convidado. Vamos lá? Bom, dentro da questão de hoje, entrevista com o árbitro de futebol, Guilherme Sereta. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Vamos falar desse boné aí, o que é esse boné chique aí? Esse boné é uma marca Itaús. Tá falando propaganda, então. Eu represento o pessoal aqui na região. O pessoal começou numa brincadeira, né? E quando eu fui comprar o boné, eu entrei em contato com eles, aí eles resolveram fazer uma parceria, ao invés de eu comprar, eles acabaram me dando e a gente está divulgando por aí. Tá certo, aí, tá aí. Então, essa vai ficar de boné hoje o programa inteiro. Juiz de futebol ladrão? Então, prova... Você engasgou! Prova disso, teve uns problemas por aí que tiveram, né? Esperamos que hoje esse conceito novo aí, depois daquele caso... Você está falando do caso da Marília? Não, esse aí não foi comprovado, a gente não pode nem citar, mas do caso Edilson, né, em 2005, que foi comprovado, não é nem a questão, acho que ladrão é um pouco forte, né, mas fugir um pouco da ética do nosso profissionalismo, que é... Lembra essa história de Edilson? Não lembro o que aconteceu com o Edilson. Em 2005 ele... Já era do Corinthians ou era do Palmeiras ainda? Teve aquele esquema de resultados em que ele apitava e foi comprovado que ele... por uma questões de jogos, né, de sorte, bingo, essas coisas, ele ajeitava alguns resultados e o árbitro acaba sendo tão honesto que ele não conseguiu fazer o esquema. Então lá dentro é complicado a gente querer arrumar o resultado, não tem como. E aí acabaram... Não tem como fazer um pênalti inventado lá. Então, é complicado isso aí. Você sabe que tem história de jogo que tava tudo combinado e o jogador não caía na área e o juiz foi da lateral lá e falou assim, viu, mas não cai na área, não dá pra pitar pênalti. É complicado, eu não sei como que eu faria se eu fosse... Ninguém nunca chegou? Graças a Deus não, até porque receberia em troca, né? E você não ia falar também, né? Não, mas com certeza se eu tivesse recebido, eu teria denunciado. Acho que o principal que a gente leva dessa vida é a questão de hombridade, né, de ser honesto. Acho que isso vem de berço, né? Então eu sou grato a tudo que meus pais fizeram por mim, na relação de educação, de respeito, de integridade, né, da família. E hoje eu acho que só estou onde eu estou na arbitragem graças a esse foco de equilíbrio, de controle emocional e de acertos técnicos, que é o principal. Você tocou nessa questão do acerto técnico, né? A final do Campeonato Paulista foi bem polêmica, né? Ela teve uma polêmica, mas de acertos disciplinares, né? Eu acho que a questão que envolveu os jogadores que acabaram sendo expulsos foi um divisor de água dentro do jogo. Às vezes o árbitro ele acaba sendo omisso, o pessoal reclama. Acaba fazendo vista grossa, o pessoal fala que é um banana. E quando é rigoroso demais, também dá aquele ar de... Nesse final do campeonato, o Santos acabou ganhando, o Dudu tá para responder ainda, né? Ele te empurrou, nem lembro o que ele fez, e aí tá lá na súmula, vai ter que responder se o Dudu é o jogador do Palmeiras. E aí a grande questão é que a expulsão do Giovani teria sido uma compensação. Existe essa questão da compensação? Não é nem questão de compensação, até porque eu sempre penso, quem compensa erra duas vezes, né?
Mas dentro do jogo, quem está lá dentro sabe as dificuldades e acaba sendo um divisor de águas. A partir daquele momento o jogo ficou na mão. Então eu consegui levar o jogo com mais tranquilidade. Então às vezes a gente tem que pecar pelo excesso. O que eles falam para você? Então lá na hora, ele não foi nem comigo o problema, né? Foi entre os dois e acabaram sendo expulsos. E o Giovani saiu sem nenhum problema, o outro jogador saiu já de uma forma mais complicada, né? Ficou um pouco mais revoltado pela decisão que a gente tomou. Dentro da Justiça Desportiva ele está respondendo e na Justiça Comum também ele vai responder. Na Justiça Comum quem levou foi você? Exatamente. E por que você levou para a Justiça Comum? Foi um caso que a final do Campeonato Paulista passa para 140 países, né? Então acho que quase que o mundo inteiro vendo uma atitude e hoje onde eu vou apitar, todo mundo relembra o caso. Então foi levar minha filha na escola, o porteiro tira sarro, vou no mercado, o caixa tira sarro, então vou pagar uma conta, o cara tira sarro. Então eu acho que ele, pela atitude dele, não como desportista e sim como pessoa, acabou, porque depois do jogo, depois da expulsão, ele era uma pessoa normal. Então é a mesma coisa aqui, o seu funcionário vem aqui, você repreende ele, no meio de uma gravação ele vem aqui e te empurra. Então alguma coisa tem que ser feita, não pode ficar impune. Agora, o que os jogadores falam pro árbitro lá? Dentro do campo há uma relação boa. Mas fala palavrão, né? Então, o futebol ele já traz o palavrão junto, né? com ele. É uma linguagem totalmente diferente do que a gente usa na sociedade. Apesar que hoje em dia, terminar uma frase quando as coisas não dão certo com um palavrão, a conotação acaba não sendo explícita para você, né? Então, o fato de você, às vezes, terminar uma frase, não foi falta, e falar um palavrão no final, não foi, e terminar com um palavrão, é bem diferente quando fala para você, né? O palavrão, né, direto. Então, com a experiência, a gente consegue levar, sabe aquilo que o jogador está querendo dizer com aquele momento, e a gente vai levando. Tem situações em que dá para você, mesmo que o jogador fale alguma coisa direto para você, às vezes não é o momento de você expulsar, o jogo não te ajuda a tomar tal decisão. Então você tem que ser malandro e levar da melhor forma. Tem amizade entre o árbitro e o jogador? Dentro de campo existe. Fora de campo é muito difícil, até porque são outros mundos, né? Com todo respeito, a arbitragem é o reto, para não falar um palavrão aqui, do futebol, né? Existe o coração do torcedor, existe o cérebro, existe o corpo humano, então a arbitragem é o reto do futebol. Então, nós não temos essa relação, nós não frequentamos as mesmas festas, não somos da mesma classe social, então a arbitragem ela é totalmente alheia a tudo e dentro de campo há aquela amizade de profissional, de você novamente encontrar a pessoa, tudo bem, boa tarde, bom jogo, outros que estão subindo da base, é um relacionamento um pouco mais frio, porque você não conhece. Outros são estrelas demais, vêm do exterior, você não teve contato, né? E acaba encontrando agora no campeonato, seja paulista ou brasileiro. E as coisas funcionam assim. Hoje está tudo bem, porque o time está bem, o jogador está feliz, que ele está num time bom, ganhando bem e lá em cima na classificação. Outros, salário atrasado, classificação na zona de rebaixamento, cobrança muito grande da torcida. Então lá dentro, nenhum jogador é igual a todo momento também. Bom, a gente está conversando com o Guilherme Sereta de Lima, árbitro de futebol, né? Nascido em Votorantim, é isso? Nascido em Sorocaba, morava em Votorantim. Então agora está esclarecido, sorocabano, mora em Votorantim com família em São Roque, é isso? É mais ou menos isso. Muito bom. A gente volta na sequência e aí eu quero bater um papo sobre uma questão que eu acho muito importante e cara à sociedade, que são os valores familiares que ele recebeu. Quero ver como que é isso dentro do futebol. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia. Perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo, a empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente.
Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas. Cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. Bom, estamos de volta com o Dedo da Questão, hoje entrevistando o árbitro de futebol Guilherme Sereta de Lima. Você falou uma questão, né, relacionada à sua formação, né, a questão do caráter, né? Enfim, a ética é aquilo que a gente faz na frente de todo mundo e o caráter é aquilo que a gente faz sem que ninguém esteja olhando, né? Quer dizer, não precisa do olhar do outro para fazer o certo. No futebol, essa é uma questão complicada, né? É complicada, mas eu acho que vai de uma sequência, né, de oportunidades dadas e que você acaba aproveitando e com caráter, né, de forma positiva. Não, esse é o caso do árbitro. O árbitro, no geral, ele tem um nível, né, cultural, educacional, social acima dos jogadores, né? Os jogadores, eles, no geral, eles não frequentaram escola. Que hoje, para ser árbitro, você tem que ter até o segundo grau completo. Então é uma obrigatoriedade, até porque você vai decidir muitas coisas, né? Você vai decidir futuro de clubes, então, queira ou não, você tem que ter um preparo de estudo, né? Como é que a gente pode falar? De conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, você pode ser advogado, médico, enfermeiro e ter, né, a questão da arbitragem correlacionada a tudo isso, até porque árbitro é profissão. Lá em Brasília existe uma lei e tal, árbitro é profissão, tudo bem. Só que dentro da prática isso aí ainda não existe. Nós pecamos muito nisso. Vocês ganham por partida, é isso? Por partida. É um job. E é sorteio. Então tem mais essa, se não é sorteado, não ganha. Cada categoria tem um valor? Tem, é assim, Série A1 é um valor, Série A2 Quanto que é hoje? No Campeonato Paulista é 2.100. Por partida. Tem os descontos, imposto de renda, aquelas coisas todas, mas essa é a média. No Campeonato Brasileiro, um árbitro FIFA é 3.300, aspirante 2.850. Você é FIFA? Sou aspirante. Aspirante. Mas se a gente for levar em consideração, nós estamos em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, eu fiz um jogo. Então, eu recebi uma taxa. E aí, como que é feito esse sorteio? O sorteio dentro do Campeonato Paulista é diferente, porque você pode fazer o sorteio. O sorteio você faz, como você é presidente, você faz do jeito que você achar melhor. No Campeonato Brasileiro coluna A, coluna B, sorteia a coluna. Só que as pessoas que vão para a coluna é você que escolhe. Dentro do Campeonato Paulista, não. Existe o Globo, que são os 25 selecionados. Você escolhe qual coluna, o brasileiro? Então, não sou eu que escolho. Ah, não é você que escolhe a coluna? Não, é o próprio presidente. Não. Esse vai na A... Vai na B e depois sorteia. É isso. Ou, muitas vezes, quando ele quer mesmo que você vá, ele coloca você na A e na B. E na B. Aí vai ser jogos diferentes. Vai ser sorteado com certeza. E muitas vezes um dia você vai na A, sai a B. Um dia você vai na B, sai a A. E pode ir assim, você passa o campeonato inteiro sem apitar nenhum jogo. Então, não, é o D da questão isso aí. Agora, e aí você tem que ter a vida paralela, né? Paralelas tem que ter 1000 coisas, né? Porque, primeiro, que já é complicado você ter um emprego fixo que te dá a liberdade de poder sair numa quarta-feira, 3 horas da tarde. Mas o que dá na telha, então, de ser árbitro? Então, na verdade, para mim, eu não imaginava... Você era o ruim de bola que foi seu juiz, é isso? Então, na época, eu achava que eu era o ruim de bola, por isso eu fui ser árbitro. Hoje em dia, apitando jogos de primeira divisão, eu vejo que tem vários lá ruins e que conseguiram ainda ser jogador. Aí a gente volta na questão inicial, dessa questão do caráter, da ética, da formação. Hoje é mais importante ter um empresário do que ter talento para jogar futebol? Com certeza, hoje em dia é. Não tenho nem dúvida. Eu vejo dentro de campo jogadores que não têm qualidade nenhuma para estar onde estão, com todo o respeito do mundo, é uma opinião minha. E existem jogadores em divisões inferiores com muita qualidade, com
vontade, com assim pronto para estar e não consegue por uma questão política dentro do futebol. Futebol é um negócio. Muito. E esse negócio é de quem hoje? Esse negócio, principalmente, a gente pode estar vendo aí, né, como é que está funcionando. Eu acho que a questão é um negócio entre empresas, né, patrocinadoras que investem para aparecer, porque é visto por muita gente, e estão esquecendo do próprio produto, né, que é o futebol. Hoje em dia, será que daqui a pouco vão estar assistindo, sendo que eu não tenho jogadores de qualidade para estar? Esse tipo de discussão vocês têm? Não tem. Não há um fórum, não há um espaço onde se possa discutir dentro da arbitragem? Dentro da arbitragem, num canal de televisão, no ambiente de futebol? Não tem. Ninguém, E eu vejo ninguém isso, quer entrar nesse assunto, né? E hoje eu vejo isso como assim, há quase um ano, né? Acho que exatamente um ano, alguma coisa nesse sentido, nós tomamos 7-1. 7-1, é. E o 7-1 foi pouco, perto do que nós merecíamos por tudo aquilo que estávamos fazendo pelo futebol. E o pior de tudo isso é que depois desse tapa que nós tomamos, nada foi feito, nada aconteceu. Então eu acho que a tendência é piorar. Nós vemos mercados, né, em países que o futebol era fraco, porque ninguém investia, agora viram que é um negócio, a coisa é boa e começaram a investir. E desse momento que eles começam a investir, com certeza o mercado que já é forte, que tem uma política em relação à presidência forte, firme, regrada, vai evoluir cada vez mais. Prova disso são os Super Bowl da vida, que para o mundo quase para assistir, que envolve milhões. E o futebol agora também vai envolver milhões dentro desses países, que vai se tornar uma potência, e o produto dentro de campo dobra mais 4, 8, 12 anos, aí 3 Copas do Mundo, para os Estados Unidos chegar numa final de campeonato. Agora, essa questão, quer dizer, você sabe disso, eu sei disso, o torcedor está começando a perceber isso, principalmente nessa questão do escândalo da FIFA, né? A gente teve uma pessoa tão próxima da gente, uma pessoa próxima a mim, que eu gosto muito, né? Que é o J. Ávila, está envolvido, né? Nessa questão da delação. Como que se cava um espaço para mudar isso? Quer dizer, o Del Nero, que é alguém da federação, imagino que se tivesse tido algum tipo de contato mais próximo com ele, hoje na confederação, está todo mundo de cabelo em pé, ninguém quer pensar nisso? Eu acho que o momento é de nós esperarmos, acho que o resultado de tudo isso, quem são os culpados, quem não é culpado de nada, e a partir daí plantar sementes, né? Eu acho que o fato de você deixar, que hoje em dia aqui, a gente não pensa assim da pessoa ser honesta, né? Da pessoa fazer tudo exatamente como deve, mas assim, será que não dá para, por exemplo, ao invés de eu ganhar por fora X, eu não posso ganhar Y e um pouquinho do X que eu ia ganhar, começar a fazer alguma coisa para isso? Porque a gente já deveria partir do princípio que não deveria nem ser assim. Se você é para ganhar 10, é para ganhar 10. Agora, será que ao invés de eu ganhar 20, eu não posso ganhar 15 e esses 5 eu fazer alguma coisa para mudar? Então eu penso que de cara é implantar centros, né? Centros de campo, principalmente sintéticos, né? Para que todo mundo possa trabalhar o futebol, seja em dia de chuva, seja de noite, seja... Você, dentro de campo, você vê a limitação intelectual do jogador, a ponto de ele não saber a regra, por exemplo? Muitos. Às vezes fala, puta, mas esse cara é transparente, burro, é transparente. Demais, né? É transparente. Os caras têm que ter ido para a escola, é impossível. O que ele vai fazer depois? Nós vemos, né, até mesmo hoje em dia, infelizmente, treinadores. Então, são chucro, né? Porque eu joguei, né, numa divisão maior, eu viro treinador. E aquele que hoje em dia sai de uma faculdade, procura cursos, não tem aquela oportunidade porque o conceito é outro. E nós também temos um conceito muito errado, de time perde, troca o treinador. Perde, troca de novo. Será que é o treinador ou são os 20, 30 jogadores que estão nesse clube que não se encaixam de uma vez, né? Então, acho que o planejamento do futebol em relação aos diretores precisa ser revisto, a oportunidade para aqueles que estudam o futebol trabalharem, principalmente na categoria de base.
E na minha opinião, mais ainda, na base não se pode querer resultados. O resultado é na categoria principal, no maior. A base é para aprender. A base é para aprender, você formar e o clube ter um estilo de jogo, né? O clube. Porque o sub-15 joga 4-4-2, o sub-17 joga 4-3-3. Chega no sub-20, o treinador joga 3-5-2. A hora que o cara chega no profissional, ele não sabe nem do que ele joga. Você joga do que? Ah, eu jogava de A lá, mas aqui não tem ala, aqui é lateral. Ah, mas eu jogo de primeiro volante. Mas como primeiro volante? Aqui não tem primeiro volante. Porque nós temos ainda a visão de 2 volantes burro e 2 meias de qualidade. Será que não é possível ter 4 medianos, como a Alemanha faz, que o mediano dela se torna craque, como a gente vê aí o Schweinsteiger saindo do Bayern e indo para o Manchester United. Hoje nós vemos quem saindo do Brasil e indo para grandes clubes. O último que você fala é o Neymar. Então, será que o Brasil ainda é o centro daquilo tudo, que é o centro de craques onde todo mundo vinha buscar? Eu sei de vários escritórios de clubes alemães que tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo fechando, falando, não, aqui não dá para ter negócio. Já era. Aqui já era, aqui já não é mais o centro dos jogadores de qualidade. Até porque, hoje em dia, jogadores de qualidade, você se forma em centros, né? Na Alemanha, de qualidade, onde o jogador treina, onde ele estuda, e a hora que ele vai ser um jogador, ele não precisa se vender por nada, porque ele tem toda aquela base dentro dele. Eu penso que isso é o primordial. Bom, caminho existe, né? Está aqui um especialista. Bom, a gente falou, né, dessa questão da arbitragem não ser profissional, já concluí esse assunto. Você é professor de educação física, representa aí uma empresa de eventos, faz modelo. Falar tudo que eu faço é complicado, mas de questão de escolaridade, eu tenho, né, faculdade de educação física, faculdade de pedagogia, pós-graduação em direção escolar, pós-graduação em educação física escolar. Eu tenho uma grife de roupa, né, que é a GC O Legítimo, eu represento a marca Itaús e, assim, trabalho com modelo quando existem trabalhos. O que é um trabalho de modelo? Você hoje eu faço parte de uma agência aqui em Sorocaba, da Oficina 4, em São Paulo de outros contatos, e quando surge algum trabalho, eles me ligam, tem um teste assim, dá para ir, tem tempo de ir e tal, então esse é o trabalho. Nunca fui um modelo profissional, mas amador, regional, eu sempre tive alguns trabalhos. E dá para levar a vida? Dá, é tranquilo. Você é casado? Sou casado. Tem filho? Tenho 2 meninas. 2 meninas? Casado com minha esposa é Carolina e a minha primeira filha é Manuela e a segunda de 42 dias é Antonella. Novinho. Tudo bem. Bom, esse foi um papo, obrigado. Eu que Sucesso para você. Bom, então deu para entender, né, qual que é o cenário, né, que a gente vê lá na telinha, né, mas entender um pouquinho melhor essa relação que existe dentro do campo. A gente vai para um rápido intervalo, volta com o café. Até já. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. E chegou a hora de ir embora, chegou a hora do café. O programa de hoje eu achei bacana, né? A gente desmistificou um pouco essa que é talvez das relações mais complicadas que existem, que é do árbitro com o jogador de futebol dentro de campo. O Sereta, sorocabano, mora em Votorantim, família em São Roque, contou tudinho pra gente. Eu gostei bastante, espero que você também tenha gostado. E esse café especial eu quero tomar com o Thales. Sabe quem é o Thales?
Thales foi jogador de futebol de 66 a 70, ele jogou no Corinthians, por aí você vê. Ele jogava contra Pelé, Gerson, Pedro Rocha, era do time do Rivelino, enfrentou Ademir da Guia. Aí o Thales jogou em Sorocaba, no São Bento, foi para Ponte Preta, voltou, foi jogar na Ferroviária, voltou e encerrou a carreira no São Bento. E olha, fiquei muito feliz de saber, né? Sempre telespectador aqui da ITV, o D da Questão. Eu tive o prazer de recebê-lo na Rádio Ipanema, tomamos um café lá, 72 anos, enxuto, lúcido. Thales, esse café especial com você, por tudo que você fez no futebol, numa época em que para jogar bola tinha que ser craque, tinha que saber jogar. Não como hoje, vocês viram na entrevista do Sereta, os pernetas jogam bola, né? Ruim demais, e tem empresário. O futebol virou um negócio, por enquanto ainda desperta a nossa paixão. Até quando? Thales, com você esse café. Tchau. Até a próxima. Tchau. Todas as confusões que a gente vê dentro de um jogo de futebol. E o Sereta foi categórico. O juiz não é ladrão. Tem casos de se investigar, claro, né? Você nessa entrevista vai entender bem tudo que se passa nas 4 linhas nesse negócio chamado futebol. Uma entrevista bem bacana que eu gostei muito. Espero que você também goste. Você é meu convidado. Vamos lá? O D da Questão de hoje, entrevista com o árbitro de futebol, Guilherme Sereta. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Vamos falar desse boné aí, o que é esse boné chique aí? Esse boné é uma marca Itaús. Tá falando propaganda, então. Eu represento o pessoal aqui na região. O pessoal começou numa brincadeira, né? E quando eu fui comprar o boné, eu entrei em contato com eles, aí eles resolveram fazer uma parceria, ao invés de eu comprar, eles acabaram me dando e a gente tá divulgando por aí. Tá certo, aí. Tá aí. Então, isso vai ficar de boné hoje o programa inteiro. Juiz de futebol ladrão? Então, prova... Sem engasgou. Prova disso, teve uns problemas por aí que tiveram, né? Esperamos que hoje fazer o esquema. Então, lá dentro é complicado a gente querer arrumar o resultado, não tem como. E aí acabaram... Não tem como fazer um pênalti inventado lá. Então, é complicado isso aí. Você sabe que tem história de jogo que tava tudo combinado e o jogador não caía na área, e o juiz foi da lateral lá e falou assim, viu, mas ele não cai na área, não dá pra apitar pênalti. É complicado, eu não sei como que eu faria se eu fosse... Ninguém nunca chegou? Graças a Deus não, até porque receberia em troca, né? E você não ia falar também, né? Não, mas com certeza se eu tivesse recebido, eu teria denunciado. Acho que o principal que a gente leva dessa vida é a questão de hombridade, né? De ser honesto. Foi um gol de placa, foi um gol de anjo, fio maravilha, nós gostamos de você. Olha, homenagem ao futebol hoje, entrevistando o árbitro de futebol, Guilherme Sereta de Lima. Olha, não é um craque de bola, mas é um craque dentro do gramado. Papo bem interessante com o Guilherme Sereta de Lima, sorocabano, mora em Votorantim, família em São Roque. Ele fala aquilo que a gente vê, o que é difícil, né? A baixa qualidade intelectual dos jogadores, os jogadores pernetos, os jogadores que não sabem regras e aí criam... Esse conceito novo aí, depois daquele caso... Você está falando do caso da Marília? Não, esse aí não foi comprovado, a gente não pode nem citar. Mas do caso Edilson, né, em 2005, que foi comprovado, não é nem a questão, acho que ladrão é um pouco forte, né?
mas fugir um pouco da ética do nosso profissionalismo, que é... Lembra essa história de Edilson? Não lembro o que aconteceu com o Edilson. Em 2005 ele... Já era do Corinthians ou era do Palmeiras? Teve aquele esquema de resultados em que ele apitava e foi comprovado que ele, por uma questões de jogos, né, de sorte, bingo, essas coisas, ele ajeitava alguns resultados. E o árbitro acaba sendo tão honesto que ele não conseguiu